seja bem-vindo, bem-vinda à segunda parte da sua aula prática. Essa é uma aula extremamente importante para te mostrar como é possível aprender gramática de forma extremamente simples e descomplicada, além de te vacinar contra alguns dos maiores erros de pronúncia cometidos por brasileiros ao falarem o idioma. Na primeira parte dessa aula aqui, você estudou um diálogo cheio de estruturas básicas e avançadas. E mesmo que esteja começando completamente do zero, você viu que é possível aprender conteúdos avançados de forma simples e prática. Você também praticou padrões de pronúncia nativa e conheceu expressões, gírias e técnicas avançadas de estudo. Já nessa aula aqui, a segunda parte da aula, você vai, utilizando os 4 passos do Fluency Hacking, desvendar e praticar algumas das estruturas gramaticais mais usadas no idioma, além de conhecer padrões de pronúncia avançada que são fundamentais para que você sinta na prática o gostinho de falar um novo idioma com uma bela pronúncia. E muito importante, se você ainda não assistiu às primeiras aulas da Fluency Week, pausa agora esse vídeo e assiste. Aí sim você vai estar pronta para realmente absorver todo o conteúdo dessa aula. Se você já assistiu, agora sim nós estamos prontos para começar. Hola a todos y a todas, sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a nuestra segunda clase práctica aqui de Fluency Week. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Prof. Peti Ferrari e é um prazer enorme estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Espero que vocês estejam gostando muito do evento e tudo que está acontecendo por aqui e aproveitando cada conteúdo. Ainda tem muita coisa por vir. Bom, agora que você já está um pouco acostumada aqui com a nossa sala de aula, o nosso material aqui em cima e aqui embaixo a gente tem o nosso quadro onde eu vou deixar algumas informações importantes para vocês. Então vamos para o tema aqui da nossa segunda aula prática, que é pronúncia e gramática. Na parte de pronúncia, você vai aprender 3 sons que são muito importantes no espanhol e na parte de gramática, a gente vai ver 8 frases usando uma das estruturas que você já viu lá na aula de diálogo com a professora Brenda, que é o verbo gustar. Mas antes de começar, eu tenho uma pergunta e um desafio para você. Você sabe me dizer em espanhol que eles gostam de séries ou que você gosta de estudar espanhol? No final dessa aula, depois de todo o conteúdo, você vai entender por que a gente não pode usar o verbo gustar da mesma forma que a gente usa o verbo gostar em português e você vai saber me responder essas 2 perguntas. Vamos então para a nossa ponte em que a gente vai aprofundar e ver em detalhes esses 3 sons e essa estrutura tão importante do espanhol. Então vamos começar com a nossa parte de pronúncia. Como eu te falei, a gente vai ver 3 sons muito importantes do espanhol, que são os sons do E, do Z e do T. O que acontece? Por que esses sons foram os escolhidos para essa aula? Eles são um dos sons que mais denunciam que nós somos brasileiros quando estamos falando espanhol, se a gente não sabe direitinho como é que é esse som no espanhol. Então vamos ver um por um com alguns exemplos que você vai entender melhor e vou pedir para você praticar aqui comigo para já sair daqui dessa aula craque nesses sons, tá bom? Então vamos para a nossa primeira letra, que é a letra E. Em espanhol, ela sempre vai ser esse som mais fechado, como a gente tem aqui no material que você pode acompanhar, como na palavra você, E. Não importa a palavra, não importa o que vem antes ou depois, não importa se essa letra tá com acento ou não. Esse vai ser sempre o mesmo som da letra E, perfeito? Então vamos para os nossos 2 exemplos que a gente tem aqui e você pode comparar o som entre o espanhol e o português. A primeira palavra como exemplo é café. Pode repetir comigo. Café, café. Em português, a gente fala café, principalmente por causa do acento, mas lembrando que em espanhol sempre vai ser E. Café, café, perfeito? A segunda palavra que a gente tem aqui é fiesta, fiesta, que em português muda um pouquinho a palavra, né? Mas a gente fala com E aberto, festa, festa. Em espanhol, pode repetir comigo, fiesta, fiesta, fiesta. Perfeito? Então esse E vai ser sempre com o som de você. Beleza, então vamos repassar esses 2 sons? Café, café, fiesta, fiesta. Perfeito. O nosso segundo som é o som da letra T em espanhol, que sempre vai ter o mesmo som, não importa o que está acompanhando essa letra T. Em português, é muito comum a gente fazer ti quando a gente tem TI, né? Então, em espanhol isso não acontece. A gente vai ver alguns exemplos. Se você for olhar aqui no seu material, a comparação do português para você lembrar o som do T é a palavra
tatu, não importa o que vem antes ou depois da letra T, sempre vai ser com esse som de T, igual em tatu, tatu. Então vamos ver os exemplos que a gente tem com a letra T. O primeiro que você pode olhar aqui no seu material é a palavra tomate, que em português a gente pode falar assim, né? Tomate, dependendo da região do país, a gente também pode falar tomate, e aí é mais parecido com o espanhol. Então, em espanhol, a gente diz tomate, tomate, tomate. Não importa se a gente termina a palavra com TE, esse som vai ser o mesmo. T, T, T. Perfeito? Tomate. Repete comigo. Tomate, tomate. Perfeito. A segunda palavra que a gente tem aqui é portátil, portátil. Se você reparar o som do tá e do ti, o T faz o mesmo som. Portátil. Repete comigo. Portátil. A palavra portátil pode ser sim alguma coisa que é portátil, mas ela também pode se referir somente ao computador portátil, ou seja, um laptop, um notebook ou um computador de uma forma mais geral. Então, se você fala el portátil, você pode estar se referindo justamente a esse computador portátil. Então, vamos lá repetindo as duas palavras. Tomate, tomate, portátil, portátil. Perfeito. Para você entender melhor e poder praticar um pouco mais da sua pronúncia do TE e do TI principalmente, eu vou chamar a profe Cas Aragon, nossa profe mexicana, para fazer um exercício legal com você. É com você, Cas. Así como acabas de ver con la profe Pechi el sonido de portátil, hay muchas palabras que en portugués son iguales o casi iguales, mas en español tienen un sonido diferente. Por ejemplo, diferente en portugués, diferente en español. De nuevo, diferente. Repite conmigo, diferente. Tía en portugués, tía en español. Tía. Repite conmigo, tía. Divertido en portugués, divertido en español. Divertido. Repite conmigo, divertido. Completamente en portugués, completamente en español. Completamente. Repite conmigo, completamente. Tigre en portugués, tigre en español. Tigre. Repite conmigo, tigre. ¡Perfecto! Ahora vamos a regresar con la profe Petty, que te va a enseñar un sonido muy importante. Muitas gracias, Cas. Excelentes exemplos. Agora a gente vai ver o som da letra Z. Como você pode ver aqui no seu material, a letra Z, ela na América Latina vai ter o mesmo som da letra S, como na palavra sol do português. Então, esse som de S. É só como se fosse uma cobrinha. Por que eu falei América Latina? Porque em algumas partes da Espanha esse som pode ser diferente, mas para você saber, se você usar o som do S, qualquer pessoa consegue te entender perfeitamente. O mais importante é que a letra Z, em espanhol, ela nunca vai ter esse som de zzz, como se fosse uma abelha, esse som vibrado, zzz. Esse som, ele não funciona no espanhol. Então vamos para os nossos exemplos aqui do material. A primeira palavra é sapato. Sapato. Então, em português, a gente escreve com S, mas a pronúncia delas é praticamente a mesma. Sapato, sapato, mesmo que a gente escreva com Z em espanhol. E a segunda palavra que a gente tem é azul, azul. Então, em português, a gente faz azul, com esse som Z vibrado, azul, mas em espanhol é igual o som de S, azul, azul. Perfeito? Então, repete as duas comigo. A primeira, sapato, sapato. E a segunda, azul, azul. Perfeito. Bom, agora que você já está com a pronúncia mais afiada, a gente vai passar para a parte de gramática para você praticar uma estrutura que você viu já na aula de diálogo com a prof. Brenda, que é usando o verbo gustar. A gente vai ver 8 frases diferentes praticando essa estrutura, e eu quero que você vá prestando atenção nos sons que tem nessas palavras, porque várias delas têm justamente essas 3 letrinhas que a gente acabou de ver aqui. A primeira coisa que é muito importante de você saber é que o verbo gustar em espanhol, ele funciona de uma forma diferente do verbo gostar do português. E para montar essa estrutura, a gente precisa fazer 2 perguntas para cada frase que a gente tiver. A primeira pergunta é quem gosta? E a segunda pergunta é do que essa pessoa gosta.
Mas para você entender isso de uma forma bem mais simples, vamos ver isso nas frases para poder já ver na prática como é que funciona. Começando com a frase a mí me gusta el café sin azúcar. A mí me gusta el café sin azúcar. Que traduzindo seria eu gosto de café sem açúcar. Então, a palavrinha sin em espanhol significa sem em português, quando não tem alguma coisa, e açúcar se escreve com a letra Z. Lembrando que é o mesmo som de S, açúcar. A mí me gusta el café sin azúcar. Eu gosto de café sem açúcar. Agora vamos entender como é que funciona a estrutura nessa frase. Você pode notar que sempre tem duas palavras destacadas com cores diferentes. Uma delas vai responder a primeira pergunta, que é quem gosta, e a outra delas vai indicar como que a gente vai usar o verbo gustar, de acordo com a segunda pergunta, que é do que a pessoa gosta. Então vamos por partes. A primeira pergunta é quem gosta? Aqui nessa frase eu tô falando de quem? De mim. Eu gosto de café sem açúcar. Então, passando isso para o espanhol, nessa frase o eu seria yo. Caso você não tenha familiaridade assim com essas pessoas do espanhol, não se preocupe. Aqui nessa frase a gente não tem esse yo especificado, que significa eu, mas todas essas frases vão ter uma partícula, que é essa que tá pintada de amarelo ou laranja, eu nunca sei que cor é essa, mas que tá pintada aí para você perceber quem é a pessoa de quem que a gente está falando, ou seja, quem gosta de alguma coisa. Nessa frase, então, o que indica que sou eu é esse a mí me. Por que eu coloquei só o me destacado no material aqui em cima? E por que aqui no quadro eu coloquei esse a mí entre parênteses? No dia a dia, quando a gente está falando, esse a mí, ele é mais usado para dar uma ênfase. A gente poderia tirar ele da frase. Então, eu poderia dizer somente me gusta el café sin azúcar. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente pode colocar ou não colocar. Se você quiser dar mais ênfase e quiser realmente mostrar que é de você que você está falando, aí você pode acrescentar esse a mí. A mí me gusta el café sin azúcar ou somente me gusta el café sin azúcar. Então, o que indica aí que sou eu é a palavra me, como você pode ver aqui. Agora, para responder a nossa segunda pergunta, que é do que eu gosto. Do que eu gosto? Eu gosto de café sem açúcar. Perceba aqui embaixo que eu coloquei o de entre dois asteriscos. Em português a gente fala eu gosto de alguma coisa, mas no espanhol a gente não usa o verbo gustar com essa partícula de. Então perceba como é que fica a resposta. Do que eu gosto, el café sin azúcar. El café sin azúcar. A gente não usa o de. Me gusta el café sin azúcar. Eu gosto de café sem açúcar. Em espanhol, então, a gente não tem esse de. A primeira dica de ouro, então, que você tem para essa aula é a seguinte, vou colocar aqui para você ver. Não usamos de com o verbo gustar em espanhol. Tá bom, Peti, entendi, mas o que isso tem a ver? Por que o verbo gustar tá destacado aqui em cima e você tá falando, né, se eu gosto disso, gosto daquilo, tem de, não tem de. Vamos entender, então. O que acontece? Essa pergunta do que a pessoa gosta, ela vai indicar como que a gente vai usar o verbo gustar em espanhol. Nesse caso, café é uma coisa só. El café é uma coisa, é um café ou é uma palavra no singular. Então, por causa disso, a gente vai usar o verbo gusta no singular. Dessa forma que tá aí na frase mesmo, gusta, sem nenhuma letrinha depois do A, gusta. Então, sempre que a gente tiver alguma palavra no singular ou for uma coisa só que a gente gosta, o verbo vai ficar gusta. Mas vamos ver outras frases para você praticar e entender isso melhor. A frase número 2, então, é a ti te gustan las plantas, verdade? Essa frase podia ser muito bem para mim. Se você olhar aqui, tem várias plantinhas ao meu redor. O que significa essa frase? Você gosta de plantas, né? Então, esse verdade que tem no finalzinho da frase é para você confirmar com a outra pessoa aquilo que você está falando. É como se fosse o né do português. Então, vamos para as nossas perguntas. A primeira pergunta é, quem gosta? Né? Quem gosta aqui nessa frase? Você. Você gosta de plantas, né? Você, em espanhol, a gente tá nessa frase usando o a ti, te. Da mesma forma que a gente viu na primeira frase, a gente pode tirar esse a ti. Eu posso falar simplesmente, te gustan las plantas, verdade? Você gosta de plantas, né? Te gustan las plantas, verdade?
Então, o que indica a pessoa de quem que a gente está falando, quem gosta, ele vai definir essa partícula. No caso dessa frase, como a gente está falando de você, a gente usa a partícula te. Te gustan las plantas. Agora vamos ver. Se você perceber, o verbo gustar está diferente nas duas frases. O que interfere para ele mudar? É a segunda pergunta, que é do que você gosta. Nesse caso, de plantas. Em espanhol a gente fala las plantas. Las plantas. Então, o que isso vai modificar na nossa frase? Nesse caso, a gente tem plantas, que é mais de uma coisa, ou seja, uma palavra que está aí no plural. A gente tem mais de uma coisa. Se a gente tem mais de uma coisa, o verbo não vai ser mais gusta, e sim gustan. Ou seja, o verbo vai para o plural. O que isso significa? Que quando a gente tem uma coisa que eu gosto, que é uma coisa só, o verbo é gustar. Se eu tenho mais de uma coisa que eu gosto ou que alguém gosta, o verbo fica gustan. Nesse caso, a gente tem plantas. No primeiro caso era café, uma coisa gusta. Nesse segundo caso, plantas gustan. Tá conseguindo pegar? Vamos para mais exemplos para você entender isso melhor, como é que funciona. Frase número 3. A usted le gusta ver series en español, señora? Que significa, a senhora gosta de ver séries em espanhol? Você deve estar se perguntando aí, mas Peti, por que a gente trocou a senhora de posição? O que esse usted tá fazendo aí? Calma que você já vai entender isso melhor. Só para você entender, esse a usted, ele poderia ser você, tá? Então, quando a gente está falando diretamente com uma pessoa. Então, seria algo mais ou menos como, você gosta de ver séries em espanhol, senhora? Mas qual que é o principal aqui que a gente quer saber? Como que a gente vai usar o verbo gustar? Então, vamos para nossa primeira pergunta. Quem gosta de alguma coisa nessa frase? A senhora, né? Nesse caso, na frase em espanhol, a gente tem a usted. A usted le. Então, isso vai definir a partícula que a gente vai usar na frase. Le gusta ver series. Esse le indica que eu tô falando com usted. E indo para nossa segunda pergunta, do que a senhora gosta, do que essa senhora com quem a gente está falando, do que ela gosta? Ela gosta de ver séries. Em espanhol, ver series. Muda pouquinha coisa aí entre o português e o espanhol, muda um acento, muda a pronúncia, né? De ver séries, ver series. Então a gente não usa o de na frase em espanhol, só lembrando. Até agora a gente já viu que quando eu gosto de uma coisa só, fica gusta. Quando tem mais de uma coisa, fica gustan. Mas, nesse caso, essa senhora, ela gosta de ver. Ver é uma ação. Então, a gente tem o nosso terceiro caso de uso da estrutura com o verbo gustar, que é um verbo no infinitivo. O infinitivo é aquele verbo na sua forma mais crua, né? Quando a gente tem, por exemplo, amar, falar, então normalmente termina com AR, ER, IR. Ele não está conjugado, ele não indica a pessoa, não indica quando foi que aconteceu, então é o verbo no infinitivo, nessa forma mais primitiva do verbo. Quando isso acontece, quando o que a pessoa gosta é uma ação, é um verbo, a gente vai usar o verbo gostar, no caso no espanhol, né? O verbo gustar, também no singular, igual quando a gente tinha quando eu gosto de uma coisa só. Então fica gusta. Revendo isso na frase, então, a usted le gusta ver series en español, señora? Então, a senhora gosta de ver séries em espanhol? A gente tem a pessoa que gosta de fazer uma ação. Agora você pode estar se perguntando, mas Peti, na frase 2, a tradução era você gosta de plantas. E era te gusta, a ti te gusta. Na frase 3 é a senhora, né? Você gosta de ver séries em espanhol, senhora? Também é você, mas aqui é a usted le gusta. Qual que é a diferença entre esse te gusta e o le gusta? Pera aí que eu vou chamar o prof. Júlio para te dar uma dica muito importante. Vamos lá, Júlio. Graças, Peti. Então vamos dar uma olhadinha com mais atenção na diferença do le gusta e te gusta. Essa diferença é muito importante porque vai marcar a formalidade na hora de se direcionar a alguém, tanto na escrita quanto na fala. E a frase era: A usted le gusta ver series en español, señora? De nuevo. A usted le gusta ver series en español, señora? Pelo uso da palavra senhora ali, a gente já tem uma dica do que o le gusta está sendo usado de maneira formal. O usted é usado em contextos formais, então quando você ainda não conhece a pessoa, quando está tendo o primeiro contato e quando quer demonstrar respeito no trabalho, na faculdade ou conversando com pessoas mais velhas. Todas essas situações em que você tem um certo distanciamento da pessoa.
ou que quer mostrar respeito. Aí você pode perguntar, mas Júlio, e o te? Também posso dizer te gusta, certo? Sim, te gusta existe, mas o contexto é um pouquinho diferente. Você vai dizer te gusta em situações informais, quando você conhece a pessoa, quando existe alguma proximidade, quando são pessoas que fazem parte do seu convívio diário, seus amigos, suas amigas. Por exemplo, a ti te gusta ver películas em espanhol? De novo, a ti te gusta ver películas em espanhol? Atenção, porque a gente pode perguntar diretamente. Te gusta ver séries? Informal, conversando com alguém que eu já conheço. Te gusta ver séries? Que é diferente de le gusta ver séries? Essa sim é uma pergunta mais formal. Le gusta ver séries? Muito cuidado para não trocar essas palavrinhas que marcam a formalidade ou a informalidade, porque em espanhol isso é culturalmente muito valorizado. Fácil, não? E a ti, Peti, te gusta ver películas en español? Me gusta muchísimo ver películas en español, por supuesto. Gracias, Julio. Bom, com essas 3 frases que você acabou de ver, você já tem toda a base que precisa para usar a estrutura com o verbo gustar. O que isso significa? A partícula que vem antes do verbo gustar, ela vai indicar a pessoa que gosta de alguma coisa. E o verbo gustar, a conjugação dele, ele vai concordar com a coisa de que eu gosto, ou do que essa pessoa gosta. A gente vai ver mais exemplos para isso entrar melhor na sua cabeça. Próxima frase diz o seguinte: a él le gusta el ketchup, pero a ella no le gusta nada con tomate. A él le gusta el ketchup. A gente tem 2 pessoas aí que gostam de coisas, então a gente tem 2 vezes o uso dessa estrutura. Vamos para a primeira. A él le gusta el ketchup significa ele gosta de ketchup. Então a gente tem um menino, né, uma pessoa, um homem, que gosta de ketchup. Na segunda parte, pero, que significa mas, quando vai trazer uma ideia contrária, pero a ella no le gusta nada con tomate. Lembrando a palavrinha aí, tomate, que a gente viu lá no comecinho da aula. No caso dessa segunda parte da frase, falando dela, ela não gosta de nada com tomate. Esse no, que indica essa negação, que é o não, ele vai vir antes da partícula que indica que é ela que gosta. Vamos ver. Primeira pergunta que a gente vai fazer, como você já sabe, é quem gosta. Nessa frase a gente tem 2 pessoas. Ele, que está indicado por a él, le, e depois ela, que está indicado por a ella, le. Então, lembrando que aqui eu coloco em maiúsculos no quadro para você entender que essa é a partícula principal que vai ficar na frase. E o a él, a ella, a gente pode tirar. Então, se a gente já sabe de quem que a gente está falando nesse caso, se você reparar, o le a gente usou para usted, na frase aqui de cima, a gente está usando para él e também a gente está usando para ella, porque essa partícula le pode se referir a essas 3 pessoas. Por isso, nesse caso dessa frase, é importante a gente falar a él e a ella mais do que nas outras. Mas se a gente já sabe de quem que a gente está falando, vamos supor que eu tenho aqui o João e aqui eu tenho a Cláudia. E eu falo, a él le gusta el ketchup, pero a ella no le gusta nada con tomate. Então eu posso falar simplesmente le gusta el ketchup e no le gusta nada con tomate, que você já vai saber a quem eu tô me referindo. Então aqui mais 2 dicas importantes sobre essa frase é que o no, quando a gente vai fazer uma negação, ele vem antes da partícula que indica a pessoa, aquela partícula principal que a gente está colorindo aqui nas frases. E a gente usa a partícula le com él, com ella e com usted. Agora vamos ver a conjugação do nosso verbo. Por que que ele tá gusta? Nesse caso, a gente faz a nossa segunda pergunta. Do que eles gostam? No caso dele, ele gosta de ketchup, que em espanhol fica el ketchup. E ela não gosta, né? Por isso eu coloquei um menos aí, porque é uma frase negativa. Ela não gosta de nada com tomate, que em espanhol fica nada con tomate. Lembrando da pronúncia, tomate. Nos 2 casos, a gente está falando de uma coisa só. O ketchup e nada com tomate. Então, esse nada com tomate, ele funciona também como se fosse uma coisa só. E por isso, o verbo gustar fica gusta, ou seja, no singular. A frase número 5 vai falar de nós. Então, vamos ver. A nosotros nos gusta cocinar juntos. Es más divertido. A nosotros, esse nosotros em espanhol significa nós. Nosotros ou nosotras. Depende se a gente está falando de homens ou de mulheres, ou de homens e mulheres juntos. Então, nosotros, nós, em espanhol, fica dessa forma.
Então, fazendo aquela primeira pergunta clássica, quem gosta nessa frase somos nós. Então, a nosotros, nos. A partícula que a gente usa com a pessoa nós em espanhol é nos, sem acento e com a pronúncia assim, nos, perfeito? Cocinar é a palavra que a gente vai usar para dizer cozinhar. Cocinar, cocinar. E juntos a pronúncia fica juntos. A nosotros nos gusta cocinar juntos. A nosotros nos gusta cocinar juntos. E a frase termina com es más divertido. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa muito interessante, que é es. Es, muitas pessoas costumam falar es em português, quer dizer, em espanhol, justamente por causa do português, né? Porque no português, quando a gente usa esse verbo, ele tem acento e a pronúncia com som mais aberto. Mas como você viu no começo da aula, a letra E sempre vai ser igual em você. Por isso a gente diz es más divertido. Es más divertido. Então, isso é mais divertido, é mais legal. A gente gosta de cozinhar juntos porque é mais divertido. Se eu tiver que cozinhar sozinha, eu não vou cozinhar, e isso é uma frase bem verdadeira pra mim. E eu quero que você coloque sua memória pra funcionar. Aqui a gente tem o que a gente gosta, né? O que nós gostamos? Cocinar. Então, o verbo vai ficar gusta, justamente por causa desse verbo que tá aí. A gente gosta do quê? De uma ação. É um verbo que tá no infinitivo, cocinar. Ou seja, se eu gosto ou você gosta, ou qualquer pessoa gosta de uma ação, o verbo gustar vai ficar gusta, assim no singular. Agora, mais uma frase a gente tem. A vosotras os gustan mi zapato y mi vestido azul? Aqui é uma pergunta. A vosotras os gustan mi zapato y mi vestido azul? E a tradução dessa frase é: vocês gostam do meu sapato e do meu vestido azul? Se você perceber, a palavra vosotras e nosotros são muito parecidas, dessas duas frases que a gente tem aqui. O que acontece? O nosotros é nós. Como eu falei pra você, pode ser nosotros ou nosotras, se eu estiver falando só de mulheres. A mesma coisa acontece com o vosotros e vosotras. Então a gente vai ter essa diferença se a gente está falando de homens, de mulheres ou de homens e mulheres. Nesse caso, a pessoa está falando com vocês e é um vocês que são somente mulheres. Então, a vosotras os gustan mi zapato y mi vestido azul. Então, esse vocês da frase são mulheres. Lembrando aqui a pronúncia que a gente viu da letra Z. Inclusive, nessa frase tem os dois exemplos que a gente viu no começo da aula. Zapato y azul. Mi zapato y mi vestido azul. Zapato, vestido azul. Perfeito? Pergunta número 1, que eu tenho certeza que você já está respondendo antes mesmo de eu colocar ela aqui na tela para você. Quem gosta? Vocês. No caso dessa frase, vosotras. A vosotras. Pra gente falar vosotras ou mesmo vosotros, a partícula que a gente usa que indica essa pessoa, esse vocês, é os. Não importa se é vosotras ou vosotros, tanto faz, a partícula vai ser a mesma para eles, os. Lembrando que é o que está destacado sempre nas nossas frases com essa cor amarela, laranja, uma dessas cores. E a segunda pergunta, qual é? De que elas gostam? O que é que elas gostam? Nesse caso, a gente tem uma coisa interessante. Ao invés de ser uma coisa só, a gente tem mais de uma coisa, só que são coisas diferentes. Então, eu não tô falando só se vocês gostam do meu sapato ou só se vocês gostam do meu vestido. Nesse caso, eu tô perguntando para vocês, né, nesse vosotras, se elas gostam do sapato e do vestido. Nesse caso, a gente tem mais de uma coisa. Por mais que sejam duas coisas, que seja cada uma delas é uma coisa separada. Então, quando a gente tem mais de uma coisa, por mais que sejam elementos diferentes, a gente pode usar o verbo também no plural. Então, por isso que aqui nessa frase tem os gustan mi zapato y mi vestido azul, porque eu tô falando de mais de uma coisa, do mesmo jeito que a gente viu lá no começo com a palavra plantas. A ti te gustan las plantas, verdade? Lembra dessa frase? Então, quando a gente tinha plantas, a gente tem mais de uma coisa, né? Não é uma planta só, são várias plantas. Nesse caso, a gente não tem uma coisa só, a gente tem várias coisas, por mais que sejam coisas diferentes. Por isso, o verbo também vai ficar gustan. A nossa penúltima frase é: puedo notar que a ustedes les gusta jugar con sus portátiles.
que significa posso perceber que vocês gostam de jogar com seus notebooks. Então a primeira coisa que a gente pode ver nessa frase é aquela palavra portátil que a gente viu no comecinho da nossa aula, que antes era uma coisa só, né? Era um portátil, faltou o acento, portátil, e que agora a gente está colocando no plural porque é mais de um, então a gente acrescenta ES no final, portátiles. Puedo notar significa eu posso perceber, eu posso notar, eu tô vendo que a ustedes, lembra da frase da senhora que a gente viu usted? E que a gente estava falando diretamente com outra pessoa, né? Que era você. Então, ustedes significa vocês, tá? Tem uma diferença entre o uso dessa palavra na Espanha e na América Latina, só para você saber que existe essa diferença, mas você não precisa se preocupar com isso agora. Aqui na América Latina, a gente usa ustedes para falar vocês. O que já responde a nossa primeira pergunta. Quem gosta de alguma coisa nessa frase? Vocês. A ustedes. E a partícula que a gente usa para ustedes é les. Lembra que para usted a partícula era le? Então, para ustedes, a partícula vai ser les. Bem simples, é bem parecido, a lógica é mais ou menos a mesma. Se a gente tem usted, que é uma pessoa, e a partícula é le, ustedes, que é mais de uma pessoa, a partícula vai ser les, com esse S no final. Isso te ajuda bastante a lembrar. E qual que é a nossa segunda pergunta? Do que vocês gostam? Nesse caso, é um verbo, é uma ação. Essas pessoas, esses vocês da frase, eles gostam de jogar, eles gostam de brincar. Atenção à pronúncia dessa palavra em espanhol. Jugar, jugar. Então, a ustedes les gusta jugar. Como a gente tem uma ação, a pessoa ali gosta dessa ação de jogar, então a gente vai usar o verbo gusta, sem o N no final, assim no singular, gusta. Então, relendo mais uma vez essa frase, puedo notar que a ustedes les gusta jugar con sus portátiles. Agora, antes da gente terminar, eu quero que você preste bastante atenção. Eu vou chamar a Prof. Cas de novo e ela vai te dar uma dica sensacional para você terminar essa aula sabendo o uso de várias outras palavras além do verbo gustar. Vamos lá, Cas. Hola, para aumentar aún más tu vocabulario, te voy a dar una pista. Hay algunos verbos que funcionan exactamente igual que la manera gustar. Esto sucede con encantar, apetecer, molestar, caer bien, caer mal. Por ejemplo, tú puedes decir que me gusta el verano o puedes decir me encanta el verano, pero cuando algo te encanta es mucho mayor que gustar. Para caer bien o caer mal, al igual que usarlo para el verano, me cae bien el verano, también lo puedes usar para personas. Por ejemplo, me cae bien la profe Pechi o me cae mal la profe Pechi, que significaría lo mismo a eu gosto da profe o não gosto dela. También podemos decir me molesta el verano, que es lo mismo a me incomoda el verano, no me gusta. Y para el verbo apetecer puedes usarlo cuando tienes el deseo de alguna cosa. Por ejemplo, me apetece una cerveza, que sería como gostaria de uma cerveja. Puedes usar tus propias oraciones con los verbos que te hablé. Agora regresamos à classe com a prof. Pechi. Gracias, Cas! Agora você pode ir muito além do verbo gustar para expressar os seus interesses e os seus gostos em espanhol. Maravilha, não? E a nossa última frase é para aquelas pessoas que não gostam muito de calor. A frase é: a ellas no les gustan los días muy calurosos, que significa elas não gostam de dias muito quentes. Então essa palavra calurosos significa quentes, né? Para os dias que são quentes. Eu tenho certeza que você já sabe as perguntas que eu vou te fazer e eu acho que você já tem uma ideia das respostas que a gente vai dar. Pergunta número 1. Quem não gosta de alguma coisa nessa frase? Elas. Em espanhol, a ellas. Qual a partícula que a gente vai usar? Les. Seguindo a mesma lógica, né? Se a usted, a él e a ella a gente usa le, para ustedes, ellos e ellas a gente também vai usar o les. Então essa é mais uma dica de ouro se você quiser anotar por aí no seu caderno ou onde você estiver anotando essas dicas. Então usamos a partícula les com ellos, ellas e ustedes. Perfeito, a gente já sabe quem gosta, a gente já sabe qual é a partícula que a gente vai usar e o que a gente precisa saber agora?
como que a gente vai conjugar o verbo gustar nessa frase. Aqui, do que elas não gostam? Elas não gostam de dias quentes. Os dias, né? Mais de um dia, é mais de uma coisa. Los días calurosos. Dias é mais de uma coisa, é mais de um dia, uma palavra que tá aí no plural. Então, a gente vai usar o verbo gustar também no plural. Nessa forma, gustan, gustan. A ellas no les gustan los días muy calurosos. E para finalizar essa frase, a palavra muy, ela traz uma intensidade, ela vai intensificar uma qualidade, uma característica. Então, caluroso é a característica de dias. Por isso a gente usa a palavra muy, que se a gente vai traduzir, fica muito. Com as frases fica bem mais fácil de entender, né? Vamos lembrar então o que você aprendeu hoje. Você viu os sons da letra E, da letra T e da letra Z em espanhol. O E sempre fechado como em você. O T, não importa se é TE, TI ou o que quer que seja que vem junto com o T, sempre vai ser como T, igual na palavra tatu. E a letra Z na América Latina sempre vai ter o mesmo som de S, igual na palavra sol. Você também aprendeu o uso do verbo gustar em espanhol e viu que ele não é usado da mesma forma que o gostar no português. E aqui eu vou te dar a última dica de ouro. O verbo gustar em espanhol, ele vai funcionar do mesmo jeito que o verbo agradar em português. Olha só essas duas frases. Essa série me agrada. Me gusta esta série. Os filmes te agradam? Te gustan las películas? Então, o verbo agradar, ele pode ser um guia para te ajudar a lembrar como conjugar o verbo gustar em espanhol. E claro, a gente viu o uso da estrutura do verbo gustar fazendo duas perguntas. Uma é quem gosta e a outra é de que essa pessoa gosta. Começando por essa segunda pergunta, do que a pessoa gosta, ela vai indicar a conjugação do verbo gustar, como você pode acompanhar aqui embaixo. Se a pessoa gosta de uma coisa ou a palavra está no singular, é uma coisa só, a gente usa gustar. Se a gente tem mais de uma coisa ou se a gente tem uma coisa que está no plural, e se é mais de uma coisa com elementos diferentes, não importa, a gente vai usar o verbo gustan. O verbo assim no plural, gustan. E se a gente está falando de uma pessoa que gosta de uma ação, de um verbo no infinitivo, então o gustar fica gustar. Maravilha! Agora é a hora do nosso grande salto. Eu vou reler os sons que a gente viu no início da aula e todas as frases que a gente aprendeu e eu quero que você perceba os sons, o verbo gustar, as partículas que se referem a cada pessoa que gosta nessas frases para você amarrar todo esse conteúdo melhor na sua cabeça. O som da letra E, sempre fechado como em você. Café, café, fiesta, fiesta. O som da letra T é sempre como em tatu, inclusive se for TE ou TI, como nas palavras tomate, tomate, portátil, portátil. O terceiro som que a gente viu foi o som da letra Z, que na América Latina sempre vai ter o som de S, como na palavra sol, igual nas palavras sapato, sapato, azul, azul. E as nossas frases com a estrutura com o verbo gustar foram: a mí me gusta el café sin azúcar. A mí me gusta el café sin azúcar, que significa eu gosto de café sem açúcar. A ti te gustan las plantas, verdad? A ti te gustan las plantas, verdad? Ou seja, você gosta de plantas, né? A usted le gusta ver series en español, señora? A usted le gusta ver series en español, señora? Que é, a senhora gosta de ver séries em espanhol, ou você gosta de ver séries em espanhol, senhora? A él le gusta el ketchup, pero a ella no le gusta nada con tomate. A él le gusta el ketchup, pero a ella no le gusta nada con tomate. Que é, ele gosta de ketchup, mas ela não gosta de nada com tomate. A nosotros nos gusta cocinar juntos, es más divertido. A nosotros nos gusta cocinar juntos, es más divertido. Nós gostamos de cozinhar juntos, é mais divertido. Depois, a vosotras os gustan mi zapato y mi vestido azul? A vosotras os gustan mi zapato y mi vestido azul? Vocês gostam do meu sapato e do meu vestido azul? Puedo notar que a ustedes les gusta jugar con sus portátiles. Puedo notar que a ustedes les gusta jugar con sus portátiles. Posso perceber ou posso notar que vocês gostam de jogar com seus notebooks, com seus laptops. E la última, a ellas no les gustan los días muy calurosos.
A ellas no les gustan los días muy calurosos. Elas não gostam de dias muito quentes. Agora lembra que no começo da aula eu te lancei um desafio e te fez uma pergunta se você sabia falar 2 frases em espanhol. Vou colocar elas aqui na tela. E eu quero que você fale as 2 em voz alta aí para você mesmo. Como que seria isso em espanhol? A primeira é, eles gostam de séries. E a segunda, eu gosto de estudar espanhol. Eu vou te dar alguns segundos. Como que ficam essas frases em espanhol? Vai lá, eu te espero. Listo? Lista? A gente pode ver como é que ficam essas frases em espanhol? Vamos lá então, deixa eu copiar aqui e colar para você. Vamos ver, agora que você já sabe tudo sobre o verbo gustar. As frases ficam assim: les gustan las series ou a ellos les gustan las series. Perfeito? E a segunda, eu gosto de estudar espanhol, me gusta estudiar espanhol ou a mí me gusta estudiar espanhol. Perfeito! Como te fuiste? E aí, o que você achou? El espanhol es una lengua maravillosa, verdade? Mas claro que não adianta você ver tanta coisa importante e legal aqui comigo se você não conseguir se lembrar desse conteúdo depois. Então, não perca a última aula e o que vem por aí no nosso evento. Não esquece que você também tem o material dessa aula para baixar e você pode escutar o nosso podcast para praticar a sua pronúncia e a sua escuta com o conteúdo que a gente viu aqui na aula. Yo soy Petty Ferrari, fue un gusto acompañarte hoy durante este contenido. Um super beso e buen Fluency Week! Você acaba de completar mais uma aula usando os passos do Fluency Hacking. Na verdade, até agora nós colocamos em prática 3 dos 4 passos do método. Passo 1, o desafio, onde nos desafiamos a aprender algo novo e identificamos nossos pontos de melhoria no idioma. Passo 2, a ponte, onde achamos as respostas para o desafio estudando em detalhes o material. E o passo 3, o grande salto, onde praticamos o conteúdo aprendido, melhorando muito a nossa habilidade de ler, ouvir e compreender o idioma. Mas e o último passo do método? Pois é, o último passo é o grande segredo do método e revolucionou a capacidade dos nossos alunos de aprender idiomas, os transformando em verdadeiras máquinas de memorizar conteúdo. A mágica, como chamamos esse passo, é o que vai te dar segurança para aprender todos os dias quantidades enormes de conteúdo com o método, sem esquecer absolutamente nada. Imagina ser capaz de aprender 50, 100, 200 palavras por dia? É isso que a mágica faz. Te dá um poder de memorização que você nunca imaginou que fosse possível ter. E o melhor, vai fazer isso usando uma tecnologia extremamente acessível. Mas como essa aula já está ficando um pouquinho longa, eu vou te ensinar o último e mais importante passo do método na aula final da Fluency Week, que será liberada na quinta-feira agora, dia 4 de fevereiro. Nessa aula eu vou ensinar em detalhes o grande segredo do método, além de dar todas as informações sobre como conseguir uma das poucas vagas que decidimos abrir para a Fluency Academy. E não esquece, logo abaixo do vídeo tem um botão para você baixar os materiais da aula, além de uma Walk and Talk, uma aula sensacional em áudio feita para você praticar a fala e a memorização de tudo que aprendeu aqui hoje. Agora me responde aqui na área dos comentários. Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para praticar os idiomas que aprender, qual seria e por quê? That's it, and I'll see you on the last class of Fluency Week. O meu maior medo ao inscrever-me no curso do Ravi foi principalmente o facto de ser um curso online. Achava que se calhar não era assim tão bom ou tudo tão maravilhoso como o Ravi dizia, e pelo facto de ser em português, porque o português não é a minha língua materna, e achava que se calhar isto podia ser uma barreira, mas não o foi. Percebi, acho que foi logo na primeira aula, que o curso era 100% confiável, que o português não ia ser uma barreira para mim e que realmente a metodologia e toda a inovação que o Ravi falava era mesmo verdadeira. Posso-vos garantir hoje que o curso vale 100% a pena, é mesmo incrível, mesmo nas aulas que achamos que são mais básicas, pelo menos eu que tinha estudado inglês por muitos anos, aprende-se imenso, tudo é muito mais simples, nada é uma complicação, está tudo sempre tranquilo e acho que vale mesmo a pena. A minha satisfação é 100%, acho que este curso superou as minhas expectativas e
E pronto, é muito diferente a tudo aquilo que há no mercado, aquilo tudo que, pelo menos eu estava habituada a um curso normal, com um professor e com os trabalhos de casa e aquilo tudo. E pronto, e pelo facto de ser online, permite-nos encaixar todo o nosso dia-a-dia para vermos o inglês de uma maneira diferente. Eu acho que este curso não só ajudou-me a atingir um nível de inglês incrível, senão também a mostrar-me que eu sou capaz, não só de fazer isto, senão de fazer muitíssimas coisas, só com determinação. Por isso, tu que estás a ver este vídeo e achas que se calhar este vai ser mais um curso, eu digo-te que não, este é o curso que vai te ajudar a atingir todos os teus objetivos. Por isso, bora? Eu era essa pessoa insegura com o meu inglês, eu tinha medo de falar por não saber algumas palavras, e um belo dia eu tava rolando meu feed e aí eu encontro um cara todo descabelado, mas com um carisma muito grande, e esse cara é o Ravi, e ele me apresentou o Fluency Masters. Por aí que eu descobri esse método dele de ensinar inglês que, assim, me conquistou desde o início. É um memorization hack, é uma forma super, uma ideia super simples, mas que com tanta dedicação e tanto foco aonde a gente quer chegar, que é a fluência, essa ferramenta é simplesmente brilhante. I was thinking if this fluency hacking method can be possible. You know, studying by myself at home, I wasn't feeling able to do this, but I was completely wrong. And now I can speak in English, making calls, writing emails, talking with my coworkers. That is amazing for me. And all the support that Ravi team gave us. Well, I'm really, really happy nowadays, and I hope you guys join us soon. Por causa do Memorization Hack, ou por causa de todas as outras ferramentas que são utilizadas, a gente vê as coisas com muita frequência. E isso faz um diferencial enorme. Então, até fui aprovada num processo seletivo que teve uma entrevista em inglês, e isso foi muito gratificante. And this course is amazing and changed my life. Thanks.